Fala pessoal, por aqui Evandro Lustosa, locutor do Zona Mix, que você acabou de ouvir. E como você ouviu, lá dentro do programa tem o quadro Entrevista ali na seção de cultura, de dicas culturais, onde nós entrevistamos o cineasta e diretor Wesley Mata. Mas é claro que para caber dentro do tema e do tempo disponibilizado para ele, precisamos fazer edições, alguns cortes, né, respondendo precisamente as perguntas. Mas aqui, nesse link, você confere na íntegra a entrevista e a opinião por completo aí do cineasta Wesley Mata. Então, é só curtir e aprender muito. Beijão! Olá a todos. Fala, meus queridos. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Meu nome é Wesley Mata. Eu sou um cineasta independente de São Paulo. Atualmente eu trabalho como editor, produtor, assistente de direção. Às vezes eu até me arrisco como ator também, porque eu acho que é muito importante, ainda mais nessa área de direção, você saber da linguagem do ator, né? Eu acho que já é metade do caminho andado. Wesley, conta pra gente, que desafios você enxerga para o futuro da sétima arte na ascensão das plataformas de streaming e da inteligência artificial? Ótima pergunta. Eu diria que são muitos desafios, na verdade, e o principal deles é a gente distinguir, né, o que é conteúdo e o que é cinema. Ainda mais nessa era de streaming, a gente tem muita coisa, né? A gente tem muito conteúdo e ao mesmo tempo que tem tudo, não tem nada, sabe? Então a gente tem Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Apple Plus, Paramount Plus, Discovery Plus. É bom que é democrático e acessível, só que ao mesmo tempo é muita coisa e é muito fácil a gente se perder, né? E eu acho que é importante manter essa essência da experiência de você ir numa sala de cinema e assistir um filme numa telona, sabe? Com outras pessoas do seu lado, rindo, chorando, compartilhando essa experiência, né? É algo que, ainda mais nessa era artificial, né? A gente não pode perder. Eu acredito, assim, pessoalmente, que existem áreas que a inteligência artificial possa vir a agregar, a adicionar alguns atalhos, mas em áreas criativas, né, em áreas artísticas, eu acho que não se mistura, sabe? Inteligência com arte, eu acho que são duas coisas que são antônimos, que não deveriam de forma alguma se misturar, e eu vou acreditar nisso até o fim. E o cinema? Ainda tem o poder de transformar ou ele se tornou apenas entretenimento? Diz aí. Eu vou ser um pouco do contra aqui, tá? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Por que o entretenimento não pode ser tocante também, sabe? Eu acho que muito do entretenimento tem isso, assim, às vezes você chega do trabalho e você só quer assistir aquela série, aquele filme bobo que você gostava, e eu acho que tem uma coisa tocante nisso. O entretenimento, ele é a mesma coisa que o cinema, ele precisa alcançar e não ser só uma coisa banal, uma coisa superficial, né? Eu não desmereceria isso, né? Tem muita gente que critica filmes da Marvel, da DC Comics, mas tem muitos filmes de criança por aí que às vezes acabam sendo muito mais relevantes e profundos que filmes, entre aspas, adultos, entende? Qual é o maior erro que um cineasta pode cometer durante o seu processo criativo? Eu não acredito que existam erros no processo criativo, sabe? No processo prático é um outro assunto, assim, mas eu acho que para você criar é essencial você ter uma liberdade para arriscar, sabe? Arriscar artisticamente, eu acho que isso é muito interessante e importante para o processo como um todo, sabe? Dito isso, como eu falei, existem erros práticos, né, que podem muito interferir no processo criativo. Você escolher o elenco errado, a equipe errada, você ser impaciente com o processo em si. Enfim, eu acho que depende, eu acho que é muito subjetivo, assim, mas quanto ao processo criativo, eu não acredito nisso de erros objetivos. E vem cá, quanto é importante a trilha sonora para um filme? É possível uma boa trilha sonora tornar famoso um filme ruim ou o contrário? Eu acho que é importante a gente separar pro pessoal que tá ouvindo de casa o que é trilha sonora e o que é trilha musical. Eu acredito que você esteja se referindo à trilha musical. A trilha sonora é toda a ambiência, os efeitos sonoros, os diálogos que a gente escuta em um filme. E isso pra mim é 50%. Já tá no nome, o cinema é um audiovisual. Então o áudio ele é metade do processo inteiro. E existem muitos exemplos de filmes sensacionais que não tem nenhum toque de trilha musical. De cabeça, assim, vem, por exemplo, Onde os Fracos Não Têm Vez,
né, dos irmãos Coen, que é um filme que ele tem quase nenhuma trilha musical, mas a trilha sonora do filme, né, a ventania do deserto, os efeitos sonoros das balas, os diálogos dos atores, assim, a ambiência, né, é algo que cria toda uma atmosfera pro filme, né. Mas eu acredito sim que a trilha musical, ela acaba meio que dando uma outra vida, uma outra capa para um filme, né, e existem muitos exemplos disso, assim, filmes ruins que acabam sendo memoráveis pela trilha sonora, né. Purple Rain, que se a gente tirar a trilha sonora do Prince, é um filme extremamente brega, com uma narrativa que não faz sentido e com furos de roteiro, mas a trilha sonora, composta pelo próprio Prince, é algo icônico, assim, que faz o filme viver por si só. E que legado você acredita que o cinema atual deixará para as próximas gerações? Se a gente for levar em conta a história do cinema, até porque é um ciclo que ele tá constantemente se reinventando, né? O cinema, ele morre e renasce constantemente, né? E eu acredito que atualmente a gente vive numa fase de tentar se encontrar em meio a essa tecnologia, né? Em meio a essa era de, como foi a primeira pergunta, né? De streamings, de inteligência artificial, efeitos visuais cada vez mais rápidos e realistas. Eu acho que a gente tá tentando se encontrar no meio desse sentido. Conflitos políticos, sociais sempre existiram. E eu acredito que ainda mais no passado, assim, a gente vive numa era muito sombria politicamente, mas já foi pior. E a gente sobreviveu até aqui, sabe? Então isso me mantém otimista de que nós estamos avançando socialmente, democraticamente, tornando o cinema mais acessível, né? Mas ao mesmo tempo, acho que a gente não pode exagerar em querer fazer tudo digital, sabe? Fazer tudo artificialmente e esquecer um pouco dessa prática, assim, né? Porque querendo ou não, é uma arte coletiva, né? Você conhecer pessoas de vários departamentos, conhecer o elenco, conhecer os assistentes que trabalham com você. Isso é a parte mais gratificante do trabalho, assim, né? O networking, a rede de contatos que você faz, isso que eu acho mais interessante nessa arte, assim, como ela me conecta com as outras pessoas e com a vida ao meu redor. Wesley, muito obrigado pela sua participação aqui no Zona Mix, por você ter encontrado um horário na sua agenda para responder as nossas perguntas e a dos ouvintes também. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu, sanou as dúvidas e nós aqui da produção desejamos para você sucesso na sua carreira, que você continue contribuindo brilhantemente com a cultura brasileira e fazendo o que você mais gosta, que é o cinema, a sétima arte. Tá? Muito obrigado mesmo e até a próxima. Gente, é um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Se vocês me deixassem, eu falaria aqui por mais uma hora. Fico lisonjeado pelo convite. Um abraço aí pro meu querido o Evando, que está na equipe de vocês. Eu e o Evando, a gente trabalhou em um filme de suspense psicológico há um tempo atrás e ele foi um dos atores que mais me marcou, assim, nessa jornada. Apesar de a gente ter trabalhado uma única vez, pra mim ele foi um dos destaques daquele filme. E eu tô aí conversando com vocês por essa amizade que a gente tem junto. E fico muito, muito feliz pelo convite. Então, obrigado, galera. Até mais, viu? Se cuidem. Até a próxima.